Uma excelente manhã para todos. Mais uma vez, né, sejam bem-vindos ao Masterclass. Dessa vez vai ser um pouquinho diferente, né, comparado com os dos últimos anos. A gente vai falar um pouquinho, abordar um pouco do tema de IA para educação, Deep Learning com o MATLAB, né. Então espero que vocês curtam. Vamos analisar aqui, vou dar até um spoiler, nós vamos analisar um pouquinho aqui, essa parte de IA com MATLAB, falar um pouquinho de Deep Learning, de Machine Learning. Vamos também, né, tem que ter, como aí já está sendo recorrente nos masterclass, também temos que ter aqui a parte prática, então vai ter muito exercício também nesses 2 dias, tá. Lembrando que amanhã é a segunda parte, hoje às 19h, será reprisada a gravação que está sendo feita agora, tá. A duração, né, em torno de meio-dia, deixa eu ver que horas são, agora são 10h01, então lá para o meio-dia nós encerramos essa primeira sessão, né, e aí a gravação, será reprisada às 19h, tá bom. E amanhã, né, no mesmo horário, das 10 a meio-dia, nós teremos a segunda sessão, tá, ao vivo também, né, com os 2 exercícios. Eu pretendo passar, né, se tudo correr bem, 2 exercícios hoje, né, além de uma introdução, e 2 amanhã também, tá bom. Então, 2 sessões aí de masterclass IA para, educação. Bom, para quem não me conhece, eu sou Leandro Muniz, sou engenheiro de aplicação aqui da Opencad, distribuidor exclusivos dos softwares MATLAB. Aqui comigo estão o Andrews, dando suporte no chat, a Mariana também dando suporte. O Andrews trabalha aqui comigo na engenharia de educacional aqui da Opencad. A Mariana trabalha aqui no marketing, né, sempre dando apoio para a gente. Espero que vocês curtam o evento. De antemão, eu vou deixar com vocês alguns arquivos do MATLAB, eu vou colocar aqui no chat, enquanto, estou observando aqui, né, tem bastante gente entrando, tá? Para ficar mais fácil de nós fazermos os exercícios também, tá bom? Então deixa eu já compartilhar com vocês o exercício 1, que nós iremos fazer logo após a nossa introdução. É um arquivo .mlx, né, do MATLAB, que é um arquivo em Live Editor. Então, eu coloquei aqui, tá bom, pessoal? No chat, ele chama assim, exercício 1, né? Class Image Pre-trained Network, tá bom? Então, é só clicar nele para vocês baixarem. Lembrando que, conforme, né, estava lá na inscrição, hoje nós iremos, como requisitos aqui para participação, né, para a gente conseguir elaborar os exercícios, o usuário precisa, né, lógico, além do MATLAB, da Statistics and Machine Learning Toolbox, do Deep Learning Toolbox, do Image Processing Toolbox e da Computer Vision Toolbox, além de 2 add-ons, né, que são aqueles pacotes, adicionais do MATLAB, que são o Deep Learning Toolbox Model for AlexNetwork e o Deep Learning Toolbox Model for Google Network, tá bom? Ah, Leandro, mas onde eu baixo esses arquivos, né? As toolboxes eu tenho, mas eu não tenho esses arquivos. Esses arquivos, pessoal, a gente consegue baixar, deixa eu mostrar para vocês, olha só, nos nesse menu aqui de add-ons do MATLAB, tá bom? Então, para quem não baixou, também no exercício, né, para quem ainda não baixou esses pacotes, né, de add-ons, ele vai, apontar que está faltando aqueles exercícios, ele também te dá um link, tá bom? Para baixar, tá? Então, eu vou até colocar aqui o nome desses 2 add-ons, vou colocar aqui também no bate-papo, tá bom? Essa parte aqui de add-ons, olha só, do MATLAB, né, então, para quem ainda não baixou, nós iremos precisar das redes GoogleNet, ele até aparece aqui já, é o primeiro que aparece aqui, tá? Então, a gente precisa baixar esse pacote aqui, né, o Deep Learning Toolbox Model for Google Network.
Aqui o meu já está como gerenciar, porque ele já está instalado na minha máquina, tá. E o segundo é só digitar, né, nessa guia de add-ons, AlexNet, né, que é outra rede, é o primeiro que aparece aqui também, olha só, clicou e também a gente consegue fazer o download, tá bom? É rapidinho, né, não leva aí nem 5 minutos aqui, tá, pra gente prosseguir com os exercícios. Muita gente entrando, tá, desde já que já dou um bom dia para todos vocês, né. Muito bom vocês estarem aqui prestigiando esse evento, né, porque até sem vocês aí do outro lado, né, não tem evento. Então, agradeço aqui a participação em massa de vocês. Então, pessoal, qualquer dúvida, tá, pergunte aqui pra gente no chat. Pessoal, então vamos começar, né, enquanto vocês também, baixam aí as tools, né, se organizam também, eu iniciarei aqui falando um pouquinho, né, de alguns conceitos de Deep Learning. Eu vou fechar minha tela novamente, pessoal, para como a gente vai até trabalhar com imagens, tal, o MATLAB vai pegar aqui imagens do banco de dados, né. Eu vou fechar aqui minha câmera, tá, para não ter problema aqui de conexão, e aí ao final do evento eu abro ela de novo, tá bom? Vamos começar então? Essa aqui será a nossa agenda de hoje, tá? Case de sucesso, depois vamos comentar um pouquinho, né, o que que é IA, o que é machine learning, o que é deep learning e talvez aqui acho que, o principal ponto, né, qual a diferença de um para o outro, né? A gente vai comentar aqui um pouquinho sobre esses conceitos. Modelos de deep learning trabalhando com redes neurais, né, a gente vai ver um pouquinho dessas arquiteturas, tá bom? E por último, né, acho que o momento mais esperado aí do workshop é a mão na massa, né, os exercícios do MATLAB que nós iremos fazer hoje. Inclusive, o primeiro aqui, a Mariana até disponibilizou para vocês o exercício 1, tá bom? Então, sem mais delongas, os cases de sucesso. Gente, o primeiro aqui que eu coloquei, talvez, acho que é um dos mais impactantes, tá? É o da Netflix. O da Netflix, né? Quem tem aí serviços de streaming, eu estou citando aqui a Netflix, talvez aí seja, né, um dos mais conhecidos, junto aí com o Spotify, mas a Netflix é um cliente nosso, ele é um cliente do MATLAB e, o MATLAB é utilizado, pela Netflix para justamente essa parte de IA envolvendo, reconhecimento de padrões, né, o que que o usuário gosta de assistir, tá. Então a gente pode reparar que se nós vou dar um exemplo, eu estou assistindo muito filme de ação, tá, ou série de ação. E aí vocês podem notar que a Netflix começa a indicar, né, filmes e séries de ação para esse usuário em questão, tá. Então aquele algoritmo que está identificando o padrão, vamos dizer assim, do usuário, o gosto do usuário, é um algoritmo feito em MATLAB, desenvolvido, né, logicamente pela vamos dizer assim, os programadores lá da Netflix, tá bom? Então aqui acho que é um case bem legal, então quer queira quer não, mesmo quem nem não conhece MATLAB ou ouviu pouco falar, é um usuário, né, indiretamente, né, atrás da tela da Smart TV dele, quando ele acessa o Netflix, tem esse serviço, né, tem o MATLAB trabalhando ali atrás, tá bom? Que mais? Aqui eu citei vou citar algumas áreas para vocês, então, não só nessa parte de reconhecimento de padrões, mas também a parte de sinais, né, a parte de reconhecimento de imagens, né, que a gente vai é o foco aqui nosso do evento de hoje. Também aquela aplicação, né, que a gente tem de apontar com a câmera do celular, por exemplo, um idioma, como está aqui na tela, né, para um idioma qualquer, e a gente pede a tradução, né, então também tem algoritmos de IA envolvidos, tá, que a gente consegue desenvolver com o MATLAB. Uma outra aplicação aqui, tá, muito utilizada com o MATLAB,
é o segmento dos veículos autônomos, né, condução autônoma, tá. Então tem diversas áreas em que o MATLAB tem ferramentas, né, e pode, atuar como aqui um recurso no desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial, tá bom? Legal, então falei um pouquinho do case, vamos ver agora os conceitos? Pois bem, olha só, a IA, né, inteligência artificial, conjunto de técnicas que permite que máquinas imitem a inteligência humana, né? E com essa evolução da IA, né, vocês podem ver aqui que aqui embaixo da tela, eu coloquei uma linha do tempo, né, anos 50, anos 80, 2010 para cima. Então com essa evolução da IA, lá dos anos 50, surgiu o machine learning, né, que, traduzindo aqui para o bom português, aprendizado de máquina, tá, onde, nós temos conjunto dos em dados, que, por sua vez, irá permitir que as máquinas, aprendam tarefas sem serem, vamos dizer assim, explicitamente programadas para isso, né. Elas vão aprender com aqueles dados que estão sendo inseridos na máquina, ok? E aí teve, seguindo aqui a linha do tempo, né, a IA evoluiu um pouquinho mais, chegando aqui em 2010, o surgimento das redes neurais do Deep Learning, né, que no bom português aqui, né, traduzindo, aprendizado profundo, tá. Então, na verdade, o Deep Learning, né, está bem explícito aqui na figura, ele um subcampo, né, um grupo de Machine Learning que vai utilizar redes neurais com várias camadas, né, capazes de aprender diretamente a partir dos dados que são inseridos na rede, tá? Porém, aqui vai ter um detalhe, não vai ter, vamos dizer assim, interferência humana, né, intervenção humana durante o processo de aprendizado. Mais para frente vai ficar claro, tá, isso, né, eu vou ilustrar aqui para vocês, é aqui que está a diferença entre machine learning e deep learning, tá. Então já vou até emendar aqui a pergunta, né. Inclusive quem quiser colocar até aqui, participar com a gente no chat, né, qual a diferença, Leandro, do Deep Learning e Machine Learning, né? Ambos aí são técnicas de IA, né, que surgiram com a evolução do IA, mas qual a diferença de um para o outro? Legal, então vamos lá, pessoal, olha só. No Machine Learning, a gente precisa ensinar a máquina, a realizar, uma determinada tarefa, apontando o que nós chamamos aí de características, né, as features, tá. Então olha só a figura aqui, ó. Por exemplo, eu quero que o meu computador reconheça pets, animais de estimação, tá. E aí o que que eu vou fazer, né, o que que eu vou apontar para esse computador para ele reconhecer o que é pet, o que é animal de estimação. Eu vou apontar as características, as features de um pet, né. Então, por exemplo, o tamanho, né, o tamanho, as orelhas, a presença de pelos, né. Vocês podem ver que aqui, né, eu coloquei, não sei se vocês conseguem ver na figura, tá, eu estou apontando aqui, né, coloquei 2 círculos na orelha, aqui no bigode do gato, né, nas patas, a mesma coisa no cachorro, tá, contorno das orelhas, né, contorno aqui do rabo e também no papagaio, tá. Então, uma vez que eu apontei as features, eu jogo os dados aqui no computador, e aí ele vai, né, eu fiz todo lá o processo de aprendizado de máquina, né, agora o computador sabe distinguir o que é pet, o que é gato, o que é cachorro, o que é papagaio, e isso está ilustrado aqui ao final do processo, tá. Então reparem que aqui, o usuário ele precisou apontar, né, por isso que eu falo de intervenção humana, né, eu tive aqui que apontar quais são as features de um gato, de um cachorro e de um papagaio, para o computador reconhecer esses animais de estimação, tá certo?
Olha só a diferença para o Deep Learning. No Deep Learning, a própria rede, né, que está aqui centralizada, eh, automaticamente ela extrai essas features, tá? Eu não vai precisar de ter aqui intervenção humana, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero que a minha rede reconheça a foto de carros, tá? Então eu jogo aqui nessa rede 1000 fotos de carros, tá bom? E a própria rede vai aprender sozinha quais são as features, quais são os padrões relevantes. E depois, uma vez que ela reconhece o que é o carro, né, toda nova imagem que nós jogarmos aqui nessa rede, ela vai identificar como um carro, tá bom? Então, notaram a diferença? Eu não precisei aqui no Deep Learning apontar quais são as características de um carro, tá? A rede simplesmente aprendeu por si. Quando? Quando eu alimentei essa rede com imagens de carros, de veículos, tá bom? Então essa, né, é a principal diferença entre machine learning e deep learning, né? Machine learning, resumindo, o computador vai aprender, ele vai reconhecer, porém eu tenho que apontar antes para ele quais são as features do que eu quero reconhecer, né? Lembram lá das features dos animais de estimação, tá? Deep Learning, eu já insiro os dados direto na rede, por exemplo, aqui imagens, e a rede por si só vai aprender, vai extrair as features, as características, por exemplo, do carro, tá bom? Então não tenho interferência aqui, intervenção humana, tá certo? Legal, pessoal. Então vimos aqui um pouquinho, né, em linhas gerais, o que é IA, o que é machine learning, o que é deep learning, diferença de um para o outro. Vamos falar um pouquinho agora do assunto também do workshop, que nós vamos ver bastante, que é redes neurais, tá? Olha só. Então, o funcionamento de Deep Learning se baseia em arquiteturas de redes neurais com múltiplas camadas, tá? A grosso modo, a gente pode dividir em três partes principais, né? A camada de entrada, que é input layer, as camadas ocultas, tá? Que estão aqui já no meio da rede, né? E elas que são as responsáveis por processar as informações inseridas na rede, e só voltando aqui um pouquinho, né, onde que a gente insere, Leandro, essas informações? Qual camada? Logicamente a de entrada, né, ela que vai receber os dados, tá certo? E por último, camada de saída, olha só. Output layer, né? Ela vai gerar o resultado final. Pode ser uma classificação de uma imagem, né? Um reconhecimento, de voz, tá bom? De um padrão de voz. É essa daqui que vai ser a camada responsável para chegar no resultado desejado. E durante o treinamento, os dados passam por todas essas camadas, né? Aí nós temos aqui conceitos, né? Que nós chamamos de pesos, weights, né? Das conexões, uma vez quando essa rede está sendo treinada com esses dados, né? Esses weights, esses pesos são ajustados automaticamente por algoritmos, né? Até que a rede aprenda por si só a realizar a tarefa desejada, né? Por exemplo, a classificação de uma imagem, de um áudio, tá? Então, exemplo, né? Se alimentarmos a rede com 1000 imagens de carros e 1000 imagens de bicicletas, ela aprende a reconhecer padrões distintos, o que é carro e o que é bicicleta, e com o tempo consegue diferenciar esses dois veículos sozinha, tá bom? Então, em linhas gerais, tá? É assim que eh, funciona a arquitetura de uma rede, tá bom? Então é muito importante aqui esse conceito que eu falei para vocês, né, dos pesos das conexões. Bom, que isso que vai fazer com que a rede seja precisa, com que ela aprenda a realizar as tarefas. Aqui, eu destaco alguns modelos pré-treinados, inclusive esses modelos também, a gente consegue trabalhar no MATLAB,
São modelos que já foram treinados, né, por isso que são redes pré-treinadas, são modelos que já foram treinados com grandes conjuntos de dados, né, para classificar imagens. Aliás, vou até abrir aqui um parênteses, né, hoje o foco aqui principal, né, de Deep Learning, de IA, será classificar imagens, tá bom, pessoal? Podia ser áudio, mas aqui a gente vai trabalhar apenas com imagens aqui hoje, tá bom? E foi justamente esses 2 que eu pedi para vocês, né, que estava lá no requisito, instalar o AlexNet e a GoogleNet, tá bom? Então, esses aqui são alguns exemplos de redes pré-treinadas disponíveis, no MATLAB. Além disso, conseguimos também no MATLAB importar modelos de outras ferramentas, né, de outras redes, como vocês estão vendo aqui, na ilustração, tá? E isso vai possibilitar o usuário a trabalhar com diferentes frameworks, né? Tem o PyTorch, tem o TensorFlow. Então, o MATLAB também, né? Para quem é usuário, sabe que ele é um software versátil, sabe que ele consegue conversar com hardwares, conversar com outras linguagens de programação, e isso também é válido quando eu falo de IA, quando eu falo de frameworks, tá? Eu tenho essa capacidade também de trazer para o MATLAB diversos frameworks. E por último, gente, antes de nós entrarmos aqui na parte de exercícios, né, então falamos, eu apresentei aqui um case, né, só para a gente não perder aqui a linha de raciocínio, né, um case de IA com MATLAB, falamos um pouquinho aqui em linhas gerais do conceito de IA, de Machine Learning e Deep Learning, a diferença de um para o outro, falamos um pouco de redes neurais, e por fim, um conceito que nós veremos amanhã, tá? O conceito de transfer learning, porque amanhã nós faremos um exercício, tá? De transfer learning. Então, transfer learning é toda a técnica, né, que reaproveita redes neurais pré-treinadas para resolver novos problemas, ou seja, no nosso caso, como estamos trabalhando com imagens, ela classificar um novo grupo de imagens, tá? Então, olha só como ela funciona de acordo aqui com as nossas etapas, né? Então, na primeira etapa, carregamos a rede pré-treinada, tá? Então, imagine que essa rede já foi treinada com milhões de imagens, ela já aprendeu a identificar características, né? Como bordas, texturas, formas. E aqui vale destacar que as camadas iniciais, ela detectam padrões simples, essas camadas aqui, e as finais, que estou apontando aqui com o mouse, como nós vimos, em slides anteriores, são elas que vão fazer a classificação. Tá bom, então, começamos carregando a rede pré-treinada, depois, o que que a gente faz? Vamos substituir apenas as camadas finais, né. Como a gente faz isso, Leandro? A gente vai ver isso também amanhã no exercício prático, né. Simplesmente, o usuário troca as últimas camadas por novas. Lembram que as últimas que fazem a classificação, né, então, elas serão trocadas por novas camadas que vão aprender a classificar os novos dados que iremos utilizar agora na rede, tá? Depois, o terceiro passo, treinamos a rede com menos dados do que, no treinamento original, né. Lógico, lembra que eu falei lá no começo, aqui na primeira etapa, né, como a gente já pegou uma rede pré-treinada, né, então ela já conhece aqui algumas características, né, bordas, formas, texturas, tá bom? O que interessa é só substituir as últimas camadas, né. O geral ela já consegue fazer, tá bom? Então, vamos precisar de menos dados agora. Por exemplo, ao invés de jogar aqui 1000 imagens, né, podemos jogar, como ele até colocou aqui, 100 imagens de 10 classes que, serão suficientes para treinar essa nova rede que está sendo desenvolvida, tá, para novas tarefas. E por fim, quarta etapa,
testando a rede, né? Inserimos novas imagens e avaliamos a precisão da rede na tarefa desejada, tá? Então, esse é o conceito de transfer learning, ou seja, né, resumindo, pegar uma rede pronta, como ela já foi treinada, ela já está lá nas camadas, né, nas principais camadas, ela já sabe reconhecer bordas, texturas, formas, então a gente extrai apenas as últimas camadas, que são as responsáveis pela classificação. Usamos menos dados, né, substituímos logicamente por outras camadas. Usamos agora essa nova passagem de dados, né, que queremos classificar, de repente aqui minha rede, eu até vou dar um exemplo, ela só classificava o que era carro e o que era bicicleta, então agora eu quero que ela classifique o que é navio, tá? Então, são essas imagens que eu vou agora passar nessa rede, né? Nessa nova arquitetura aqui de rede, uma vez substituídas as camadas finais, tá bom? O treino vai ser mais rápido porque estou jogando menos imagens, né? Ela já tinha, vamos dizer assim, ela já tinha uma noção do que é trabalhar com imagem, do que é classificar, e aí no final eu tenho o resultado esperado, que é a minha rede identificando imagem de barcos e navios, tá bom? Veremos isso amanhã na prática, tá? O que é transfer learning. E é isso, pessoal, tá? Agora vamos partir para os exercícios do MATLAB, né? Joguem aquele arquivo que a Mariana passou, joguem na pasta do MATLAB, onde vocês instalaram. Eu vou abrir aqui o meu também. Vou pegar aqui, arrastar o MATLAB aqui para o meu monitor. Tá aqui, ó. Esse exercício que a Mariana colocou para vocês, tá? Deep Learning com 10 linhas de código. Como classificar imagens usando rede pré-treinada. Tá? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem também, né, durante a apresentação, ponham aqui no chat, né? Como o tempo é curto, são só 2 horas, né? O foco que mais é nessa parte prática, né? Então, foi algo bem geral, tá? Bem overview mesmo, né? Dos conceitos, tá bom? A ideia aqui é aprofundar aqueles conceitos aqui através dos exercícios. Enquanto vocês acessam, só uma pergunta aqui, o João Everaldo, Erivando Soares Marques, né? Ele pergunta se o MATLAB trabalha com o ROS2. Também ele trabalha, viu, João? Ele trabalha sim, você pode usar aquela ferramenta chamada ROS2Box, que ela é compatível, tá? Com os dois sistemas ROS, tá bom? Vamos lá, gente, começar então? Então, aqui eu coloquei, né, uma introdução, né, onde ela fala que o exemplo utilizado aqui classificará imagens, uma imagem, no caso, usando uma rede neural convolucional profunda e pré-treinada GoogleNet. Aliás, eu vou aumentar até aqui um pouquinho os caracteres, né, para não ficar ficar mais visível aqui para a gente. Então ele fala, né, a rede GoogleNet foi treinada com mais de 1 milhão de dados e pode classificar imagens em 1.000 categorias de objetos, né, como teclado, caneca de café, lápis e animais. E ele fala, né, que essa rede aí aprendeu as características, né, as features das imagens, né, justamente para fazer esse rótulo, essa classificação de imagem. Então aqui uma breve introdução. Deixa eu pegar aqui minha outra tela do MATLAB, deixar aqui no outro monitor, para a gente fazer junto aqui. E aí, pessoal, o primeiro bloquinho aqui, né? Aliás, a primeira seção do código diz para carregarmos a rede pré-treinada GoogleNet, tá? Essa daí que nós baixamos através dos add-ons do MATLAB, tá bom? Então, ela vai precisar daquele pacote que eu mencionei para vocês, tá? E uma vez instalado, nós iremos carregar. Então, olha só, vamos colocar aqui os códigos. Também eu vou deixar ao final
dos dias, eu deixarei aqui também os exercícios prontos, né, com as soluções, né, para quem quiser acompanhar, refazer. Então, olha só, gente, começamos assim, né? Net class names. Eu vou colocar o código aqui, depois eu explico para vocês o que é o que cada um aqui das sintaxes elas vão fazer. Pre-trained network. Resumindo aqui, ele vai carregar aqui para a gente, né? A Google Net. Olha só. Ponto e vírgula. Então, pessoal, esta linha aqui de código, né? Vai carregar a rede neural, a Google Net, e armazenar, né, o modelo carregado na variável net, que está aqui, tá? E os nomes das classes na variável classNames, tá? Então, carregou a rede, né, através da função IMAGE Pretrained Network. Em net, na variável net, ela salva o modelo e em classNames serão salvos, né, nessa variável os nomes das classes, tá bom? Simples aqui, até aqui, né, gente? Não tem muito segredo, tá? Vou procurar deixar aqui também as duas, tanto a linha anterior que eu fiz, quanto a próxima na tela, né? Para quem estiver ainda tomando nota, né? Legal, gente, olha só. Depois, a segunda sessão do código, ainda eu não executei a sessão, tá? Só para a gente ficar mais fluido aqui, depois a gente executa tudo de uma vez, tá? Então, olha só. Uma vez que nós chamamos a rede aqui para o MATLAB, né? A imagem que eu quero classificar, ela deve ter o mesmo tamanho da entrada da rede, tá? Então, para isso, tá? Primeiramente, vamos, logicamente, né? Só voltando um pouquinho, se não tiver no mesmo tamanho, tá? Eu não vou conseguir fazer a classificação, então eu vou ter que redimensionar a imagem, tá? Então, é isso que nós iremos fazer aqui na segunda sessão do código, tá? Vamos primeiro verificar, né, ler a imagem. Aqui no caso, tá? Eu irei salvar aqui a imagem na variável i maiúsculo, a função inRead, né, para ele ler aqui a imagem, justamente para a gente verificar, né, se ela está na mesma dimensão da camada de entrada da rede, olha só. Li a imagem, tá? Eu não vou colocar aqui os dois pontos, tá? Só para mostrar para vocês, né? Quando a gente fala que o MATLAB trabalha, tudo ele enxerga como uma matriz, né? Seja um arquivo de áudio, um arquivo de imagem. Deixa eu executar só esse trechinho, esses dois aqui, só para a gente ver, ó. Section break e acabei colocando uma seção aqui, ó. Aliás, é run e advance e run e advance. Aqui embaixo também. Olha só que interessante, pessoal. Olha só. Então, essa imagem aqui dos pimentões, que a gente vai ver mais adiante, né? O MATLAB, como eu disse para vocês, ele enxerga como uma matriz, né? Por isso que justamente o nome dele, Laboratório de Matrizes, tá? Se eu colocar, logicamente, o ponto e vírgula aqui, né, no final da linha, ele vai ocultar, né, esse resultado da linha, olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, ele já carregou a imagem, tá lá essa imagem, aliás, eu trouxe do banco de dados do MATLAB, ele tem algumas imagens, né, algumas figuras, então já está lá na Workspace, tá bom? Legal. Agora, carreguei a imagem, vamos mostrar a imagem aqui que eu carreguei? Os pimentões aqui, olha só.
em show i, né, que é na variável i que eu salvei aqui a minha imagem, tá? E a terceira aqui linha de código já aplica esse redimensionamento de imagem, né? Porque ela não é do mesmo tamanho da entrada da rede, tá? Para isso, nós precisamos aqui colocar um trecho de código, né? Onde que, primeiro que ele vai obter aqui o tamanho da entrada, né? A gente vai verificar qual o primeiro tamanho lá da entrada da rede, tá? Aquela camada de entrada, qual é, né, o tamanho dela. Então, olha só, vamos verificar através desse comando, ó, input size, net.layers, a primeira camada, né, por isso aqui o número 1, né, que é a camada de entrada, ponto input size. Tá? Então, aqui está né, tá o primeiro trecho do código, onde ele vai verificar o tamanho da entrada da rede, bom? Por hora a gente só trouxe a imagem, ainda a gente não aplicou ela na rede, tá? A gente está apenas observando aqui, fazendo comparativo, né? Tamanho de imagem e tamanho da entrada da rede. Legal? Precisa de mais uma linha aqui também, né? Uma vez analisado, eu preciso também ajustar, né? Então, olha só. A minha imagem vai ser igual a essa função aqui, ó, resize. Então, agora, o que que eu estou falando para o MATLAB? Ó, MATLAB, eu quero que você redimensione, então, essa imagem que carregamos ali em cima, né? Para a gente conseguir inserir na rede esse dado. E ponto e vírgula também. Tá? Então, esse segundo trecho aqui do código, né? Ele redimensiona a imagem armazenada em I para que ela tenha as mesmas dimensões da rede justamente, né, para ser processada, tá bom? Então, olha só, bom, não vamos perder aqui a linha de raciocínio, né? Carregamos a GoogleNet, carregamos a imagem e agora nós estamos redimensionando a imagem com a camada de entrada, né? Por enquanto, só analisando os dados, né, fazendo aquele pré-processamento, tá bom? Gente, eu vou procurar também dar algumas pausas, né, para vocês terminarem, tá? A ideia aqui é todo mundo fazer aqui, né, esse exercício. Pessoal, vamos aqui para a próxima etapa? Agora sim, né? Preparamos os dados, vamos classificar e exibir a imagem em questão, né? Quando eu falo aqui exibir, tá? Na verdade, ele vai já classificar a imagem com um rótulo, tá? Quem quiser também, né, pode já executar aqui parte do código, né? A section break, tem um botãozinho aqui em cima, só para ele executar a sessão, né? Rodar e avançar. Aí a segunda também, rodar e avançar. Rodar e avançar na parte de leitura de imagem, tá? Repare aqui, pessoal, que o MATLAB, ele é dedo duro, né? Ele viu aqui que eu errei aqui a sintaxe, né? Então, vamos consertar aqui a sintaxe com letra maiúscula, né? Que nem que eu coloquei aqui em cima, input size, tá bom? Então, por isso que ele deu essa mensagem de erro, ó. Pronto. Consertei aqui, né, o argumento.
E agora vamos classificar e exibir a imagem com o respectivo rótulo, né, fazer a predição. Aqui ele dá uma observação, né, classifique e exiba a imagem com o rótulo previsto para fazer previsões com uma rede neural, converta os dados para data type single, tá, que é o tipo de dados aqui que o MATLAB também trabalha, né. Então, olha só. Vou colocar aqui score, deixa eu só digitar aqui antes de explicar para vocês, né, porque essa linha fará aqui no script do MATLAB. Eu não sei se vocês trabalharam já com Live Script, né, normalmente a gente só trabalha com o script, esse que eu estou utilizando é o Live Script ou Live Editor, né. Deixem aí também os seus comentários, o que vocês acham aí do Live Editor, é um ambiente que a gente consegue colocar, né, não só linha de código, como também imagens, links, trabalhar com aplicativos aqui dentro. Então, pessoal, olha só, essa linha de código que eu coloquei, ela vai usar a rede neural para prever a classe da imagem que está salva, né, armazenada na variável I maiúsculo, retornando os scores, né, as pontuações. Tá bom? Esse último argumento aqui, o single I, né, justamente é para converter essa imagem, né, para o tipo de dado single, tá bom? Justamente para a gente, é um tipo de dado do MATLAB, né, para realizar aqui a classificação e previsão, tá? Então foi isso que nós fizemos aqui, tá? Agora, pessoal, a gente precisa converter essas pontuações para os rótulos, né? A gente vai precisar aqui de um outro trecho de código, olha só. Label igual a scores to label scores, vírgula. Lembram da variável class names, né? Que a gente viu lá na primeira linha, ela que aparece de novo. Ponto e vírgula. Então, o que que essa segunda linha de código fez aqui nessa seção? Eh, Ela vai converter as pontuações em um rótulo de classe, né, legível, ou seja, é a classificação sendo executada pelo MATLAB a partir das pontuações, né, que ele fez na linha anterior. Só dúvidas daqui, tranquilo. Aqui o pessoal, o Wendel está aqui, a Mariana também, tá bom, no chat. Terceira parte, gente, olha só. Precisamos agora exibir a imagem com rótulo, né? Como a gente faz isso? As funções que a gente já conhece do MATLAB, a figure, in show, justamente a imagem que está armazenada em i, e colocar o título, né? Que é o rótulo em si. Olha só. String, que eu vou utilizar aqui. Label. Legal? Eu vou esperar um pouquinho aqui vocês terminarem, e aí eu vou executar. Quem terminou já, né? Já executa o código. Ele vai ter que aparecer aí, né? Como identificando essa figura com pimentões, né? No caso aqui, o bell pepper, que ele apareceu aqui para mim no script. Vamos executar? Eu vou executar ele todo, ó. Olha só, ele classificou, né, como os pimentões, o bell pepper, colocou o rótulo.
Então, notem aqui que nós usamos 10 linhas de códigos, né? Trabalhando com Deep Learning, Toolbox, com MATLAB, e ele fez a classificação, tá bom? Então, o MATLAB, nessa parte, né, nesse quesito, ele tem muitos recursos para essa aplicação de IA, tá? É bem, como vocês viram, é bem intuitivo, né? Aqui, inclusive, trabalhamos com linhas de códigos, tá? Se eu quisesse, eu poderia trabalhar até com aplicativos, né, para desenvolver essa parte aqui, de classificação de imagens, né, sem precisar colocar linhas de código, tá? O MATLAB também ele oferece, né, esses recursos. Então, gente, pegando aqui, né, a gente não pode perder a linha de raciocínio. Então, olha só. Primeiro, carregamos a rede pré-treinada, depois carregamos a imagem, né, fizemos aquele pré-processamento, ou seja, a imagem ela tinha que ter a mesma dimensão da entrada da rede, tá? Então a gente fez esse redimensionamento, fizemos esse pré-processamento, depois pegamos essa imagem, passamos ela lá pela rede, no caso a GoogleNet, tá? E por fim, ela fez, né, a classificação, como ela já é uma rede pré-treinada, tá? Acho que estava escrito lá mais de 1 milhão de imagens, né? Mais de 1.000 imagens, não sei. Então, ela fez para a gente aqui um reconhecimento do que era aquele arquivo passando de imagem, né, na rede, o que era aquilo. Então, ela colocou aqui para a gente a classificação, tá? E aí fica para vocês também, quando né, inclusive quando passar já o exercício pronto, né? O mesmo vale aí se vocês quiserem classificar outras imagens, né? No caso, deixa eu só voltar aqui um pouquinho em cima, gente. Vocês só mudem aqui, né? Pode salvar aqui um diretório com imagens, né? Com arquivos PNG, .png, .jpeg e chamá-lo eles aqui através dessa função, né? A única linha que vai alterar é essa daqui, a linha 4, tá? E passar aqui pela, né? Jogar essa imagem, esse dado na rede GoogleNet, tá bom? E aí ele vai, né, justamente reconhecer, tá bom? No caso aqui, essa imagem eu estou puxando do MATLAB. Foi instalado o GoogleNet, tá? Que já estava instalado. Se para quem não instalou, deve ter aparecido alguma imagem de erro logo no início, né? O MATLAB apontando, né, que precisa instalar o GoogleNet, né? A gente precisa ter esse pacote, né? A gente chama aí de support package instalado na licença para o MATLAB também trabalhar com o GoogleNet, tá bom? Senão ele vai pedir para instalar. Legal, gente? Tá? Então, poucas linhas de códigos, nós vimos aqui um pouquinho, né, do que falamos lá nos PowerPoint, né? Vimos o que é IA, parte de classificação de imagens, usamos redes pré-treinada, que também estava lá no PowerPoint, tá? Para fazer essa classificação. E agora deixa eu deixar aqui para vocês a última linha. Partiremos agora para o exercício 2. Leandrão, só uma pergunta, por favor. Sim. Você poderia repetir o processo de instalação para Riva, por favor, da GoogleNet, no edição? Sim, tá. Beleza. Por favor. Obrigado, Andrews. Tranquilo. Então, aqui o Riva Moreira, estou vendo aqui. Riva, então, olha só, com o MATLAB aberto, né? Tem aqui esse campo de add-ons, tá bom? A gente clicando nele, olha só. Aliás, ele até já reconheceu. Deixa eu fechar essa tela para ele ir na tela inicial. Ó. Você vai ver provavelmente essa tela aqui, ó. Nessa tela, você digita, né? Apenas GoogleNet. Digitei errado. Net.
ele aparece aqui logo primeiro, olha só, Deep Learning Toolbox Model for Google Net Network, tá? Então, um modelo aqui, né, de rede pré-treinada para classificação de imagem. Feito isso, no meu caso aqui aparece o botão como gerenciar, né, mas é porque ela já está instalada aqui na minha máquina, olha só, instalado. Aqui para você provavelmente vai estar como install, então você clicando ele já baixa para você no MATLAB, tá? Depois também vai precisar, né, no exercício 2 da rede AlexNet, né, mesmo processo, né, digitou AlexNet, ele vai para essa tela aqui, install, e ele também vai instalar, tá bom? Mesmo que quem não conseguiu, tá, pessoal, instalar o Google Net, se vocês quiserem só deixar os códigos, né, enquanto aí vai instalando, depois vocês conseguem executar também, tá bom? Mesmo o MATLAB aí dando uma mensagem de erro, né, que a rede não está disponível para baixar, mas assim que vocês baixarem e executarem novamente o programa, o código será executado também, tá bom? O Juan aqui, né? Juan, se tem algum e-mail, tem sim, Juan. Inclusive, gente, eu vou deixar aqui para vocês, tá? Que é o meu e-mail, olha só. leandro.nis@opencad.eng.br. Podem, né, dúvidas aqui que surgirem após aqui os 2 dias, né? Podem mandar aqui e-mail. Ô, Leandro, não tá dando certo, eu estou tentando refazer, né? Me ajuda aqui, me dá um help, que a gente atende vocês também, tá? E vou colocar o do Andrews também aqui, olha só. Ponto Silva, arroba, opencad.eng.br. Fiquem à vontade, tá bom? Em nos procurar aqui após o evento também, tá certo? Pessoal, vamos para o exercício 2, até para dar tempo, né, de a gente fazer tudinho, sem atropelar aqui também. O exercício 2 eu vou colocar aqui para vocês, tá? É, Agora tá certinho, então tá marcando aqui para todos, né, os participantes. Então todos vão receber agora, olha só. Trabalho, Masterclass IA e o exercício 2. Gente, o exercício 2 serão 2 arquivos, tá? Um é esse arquivo .mlx do MATLAB, que é esse aqui que eu vou passar para vocês agora, ó. Vou passar até separado, tá? E o outro é uma pasta chamada images, né? Ela é uma pasta, ela está como arquivo zip, e é com essa pastinha que a gente irá trabalhar. E aí não esqueçam, tá, de colocar essa mesma pasta images, né, na mesma pasta onde que está o exercício 2. Como assim, Leandro? Olha só. O meu tá dessa seguinte forma, gente, o diretório, né? Então, eu coloquei assim, Deep Learning, exercício 1, que foi o que nós fizemos, depois uma outra pasta, olha só, exercício 2, tá? Nela estão o exercício que eu passei para vocês, tá? E a pasta em zip chamada images, tá? Se vocês quiserem, eu acho que o MATLAB até consegue ler aqui arquivos nessa pasta em zip, tá? Mas eu recomendo vocês extraírem, né? Pode extrair no mesmo diretório, tá? Repare que eu extraí, ela tá aqui em cima, ó, images, tá? Então coloquem
tudo numa mesma pastinha, né, para o MATLAB depois conseguir localizar, né, o diretório correto, não ter conflito, tá bom? Então, exercício 2, né, põe lá esse arquivo .mlx, põe esse arquivo .zip de imagens, descompacta o arquivo, tá? No caso aqui, né, eu chamei de 02-images, tá? Quem quiser seguir aqui o mesmo padrão que eu coloquei, né, 02 de exercício 2, né? Para depois a gente conseguir chamar, né, com o nome correto no editor do MATLAB, tá bom? Vou abrir ele aqui para a gente ver qual é o exercício compartilhado, para ficar mais fácil também. Então, no caso, foi esse daqui, ó. É esse daqui que vocês receberam, tá? Vai seguir o padrão do exercício anterior, reconhecimento de imagens, porém agora, por isso que eu pedi para vocês, né, instalarem também a rede AlexNet, além da GoogleNet, né, para a gente comparar aqui a classificação envolvendo as duas redes. Aqui a classificação será feita em mais imagens também. Dessa vez eu estou puxando imagens não, vamos dizer assim, do banco de dados do MATLAB, como eu disse, essa imagem aqui do Pimentão é do banco de dados dele, tá? Aqui a gente pegará imagens daquela pastinha que eu coloquei para vocês, que está compactada, né? Images. Vamos lá, então, galera, fazer esse segundo exercício. Então, olha só. Nesse exercício, aprenderemos diferentes modelos pré-treinados, né, para a classificação de imagem e analisaremos como eles irão classificar, como eles classificam, aliás, diferentes objetos. Então, aqui, eu deixei esse trecho do código para vocês, tá? Esse primeiro código aqui, ele vai fazer uma análise. Lembra que eu falei do diretório, né? Se a imagem, se o exercício estão no mesmo diretório, tá bom? Então, é isso que tem 4, aí 5 linhas, 6 linhas que vai fazer no código. Bom para a gente. Repare que eu estou pegando, né? Eu descompactei os arquivos de imagem, chamei ele de 02-images, né? Já até coloquei aqui o nome. Então, o nome que vocês colocarem quando vocês descompactarem a pasta de imagens, ela vai ter que aparecer corretamente aqui também, tá? Aí aqui embaixo, reparem, no Live Editor, como eu disse, a gente consegue colocar alguns recursos gráficos para deixar esse documento mais interativo. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei um menu em cascata, tá? Tem diversas aqui redes pré-treinadas, aquelas que a LexNet e a GoogleNet será aquelas que nós iremos trabalhar, porém, depois, né, quem quiser também fazer aquele mesmo caminho, vai lá nos add-ons do MATLAB, digita, por exemplo, ResNet, né, vai aparecer lá o suporte package dessa rede para fazer um download no MATLAB. Qualquer uma dessas redes estão todas disponíveis lá no add-ons do MATLAB, tá bom? Então, por hora, vamos só trabalhar com essas duas. Depois, né, como lição de casa aí, quem quiser fuçar um pouquinho mais no código, quiser baixar, fique à vontade, é só seguir aquele caminho de add-ons, tá bom? Então, aqui eu coloquei um menu gráfico em cascata, isso é possível no Live Editor, né, colocar menus gráficos. E a terceira seção aqui do documento é
verificando a rede, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é inspecionar as camadas de rede. Para isso, eu irei utilizar, aliás, tem duas formas aqui, tá, pessoal? Eu vou usar as duas aqui no código para vocês verem a diferença. Olha só. Se eu colocar Analyze Network, Net. Leandro, por que net, né? Repare que eu estou puxando aqui a variável net daqui de cima. Nela, obviamente, está, ela faz aqui o direcionamento à rede que eu estou trabalhando, no caso, o Google Net. Então, foi por isso que eu chamei ela aqui embaixo também, tá? Então, tem essa, dessa forma, gente, se eu colocar, deixa eu ver se ele vai deixar eu executar. Deixa eu ver aqui, ó. E aí eu consigo mostrar para vocês a diferença, ó. Vou dar aqui por seção. E essa aqui. Vamos ver se ele abre aqui, ó. Aqui, ó. Então, aquela primeira linha que eu coloquei lá em cima, Analyze Network Net, na verdade, ele é uma interface gráfica para análise das redes, né, das camadas das redes, tá? Vocês vão ver que irá aparecer algo assim para vocês. Olha a rede aqui que eu estou trabalhando, no caso, é o Google Net, tá? Tem toda a arquitetura, né? Tem aqui o nome das camadas, o tipo, o tamanho, tá? O peso, lembra que eu comentei para vocês dos weights, né? Dos pesos, tá? Responsáveis aqui, né? Justamente vamos dizer assim, o mecanismo que fará com que a rede aprenda cada vez mais, tá? Então, olha só, todas as camadas aparecem aqui, tá? Tem 144 camadas, então eu posso analisar a minha rede através desse comando, né? Uma interface mais gráfica, ou eu posso colocar também net.layers. Vamos executar aqui para ver o que acontece. Estou colocando aqui rodar e avançar, por isso que ele desceu para a próxima sessão. Olha só. Eu posso também verificar a rede que eu estou trabalhando no próprio prompt do MATLAB. Olha, 144 camadas, né? Explicando aí o que é cada uma das camadas, o que elas fazem, qual é o tipo, as dimensões. Então, são as duas maneiras de analisar aqui as redes, tá bom? Ah, Leandro, podia fazer isso no primeiro exercício? Também pode, se vocês colocarem lá no início, né? Isso aqui que eu fiz, tá? Ou Analyze Network, entre parênteses net, ou net.layers, também vocês vão analisar a rede lá que vocês trabalharam no primeiro exercício, tá bom? Então, são esses dois comandos, né, que a gente utiliza. Posso também, né, sempre se a gente colocasse aqui um ponto e vírgula, né, o que acontece? Olha só. Lembram, né, que ponto e vírgula ao final do código, o MATLAB ele oculta, né? O código está lá presente, o resultado final do código está lá presente, porém ele oculta é, a forma dele aparecer, né? Ele oculta, ele não aparece na tela, ele só vai aparecer como uma variável lá no workspace do MATLAB, salvo, né, na variável. Legal? Então tá aqui, gente. Tá? Vou tirar aqui o ponto e vírgula, depois ele aparece a rede novamente. Vimos aqui que a GoogleNet tem 144 camadas. E aí, como estou analisando a rede, vamos supor que eu quero pegar apenas a última camada e ter mais informações sobre ela, né? Como é que eu faço isso? Então, olha só. Classes igual a net, né, que é onde está armazenada a minha rede, ponto layers, end, né, que é a camada final, né, que é essa que eu quero analisar, ponto class names. Vamos executar para ver? Vou até colocar um ponto e vírgula para ele fechar essa figura, não ficar mostrando toda hora. Já está aberto.
Ah, ele apontou um errinho aqui, gente. Deve ser alguma sintaxe. Deixa eu ver aqui. Ou foi porque eu ainda não rodei o código todo. Deixa eu ver aqui. Net layers, end class names. Ele deve estar puxando alguma coisa aqui de baixo que ainda não coloquei. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos continuar aqui. Deixa eu tentar uma outra forma aqui. Peraí. Avançar, rodar e avançar. Rodar e avançar. Vamos ver. Tá, vamos continuar, galera. Deve ser alguma coisa que ele está puxando aqui das redes aqui lá de baixo. Por isso que ele não deu o erro aqui, tá? Vamos continuar, depois a gente roda ele aqui como um todo, tá bom? No caso aqui, eu pedi, né, para ele mostrar as demais, observar apenas a última camada. Eu tô vendo aqui assim, tá aqui, achei o erro, gente. Dessa vez ele não me apontou aqui, ó. Agora sim. Às vezes são variáveis que ele chama, né, em outra linha, mas aqui não era, não. Era erro de sintaxe mesmo. A gente bate o olho assim rápido e às vezes não vê, né? Tá aqui, ó. Pronto, agora sim, tá? Então ele está apenas analisando, né, a última camada, tá? Então isso aqui é algumas, né, porque eu coloquei isso aqui no documento, né, para vocês verem que algumas linhas de código ou por aquele diagrama, né, que abriu aqui, eu posso analisar aqui qualquer camada da rede, né, fazer essa interação com qualquer camada, né? No caso aqui eu peguei a última camada, tá? Repara aqui que esses nomes que ela aparece aqui são justamente os nomes, né, das classes que a rede pode reconhecer, tá bom? Lembram que eu falei para vocês lá no outro exercício, ela tinha 1000 classes, né? Olha o 1000 aparecendo aqui, né? Bom, deixa eu manter um pouco aqui na tela para vocês terminarem. Então, por enquanto, 3 linhas de código. Analyze Network, entre parênteses, net, e a net.layers, que são justamente para visualizarmos a rede, verificarmos informações. Aí depois aplicamos também a classes igual a net.layers, entre parênteses, end.classNames. Foi justamente para a gente, daquilo que nós analisamos, a rede toda, extrair apenas uma camada para observar, né, com mais detalhes. No caso aqui, eu só observei o nome das classes da última camada, né? Porque ela que vai ser responsável pelo resultado final, pela classificação, gerar a classificação. Vamos prosseguir? Legal, gente. Então, legal. Então, analisamos aqui, né, a rede, verificamos aqui informações, classificar as imagens na pasta. No exercício 1, a gente começou direto nesse ponto já, né? De trazer as imagens, de fazer o pré-processamento. Aqui eu coloquei um bônus aqui, que foi essa parte de analisar a rede, né? Verificar a arquitetura da rede no MATLAB, tá? Legal. Então, vamos utilizar aqui duas funções já conhecidas do exercício anterior, a inRead e a inShow, para trazer as imagens naquele arquivo que está compactado, tá? Lembre-se, pessoal, de colocar o mesmo nome que vocês, quando vocês descompactarem a pasta, né?
vocês manterem o nome aqui também dentro do editor do MATLAB, tá bom? Então, olha só, in igual a inRead. Isso aqui já é uma linha um pouquinho mais extensa, hein? Então, vamos chamar agora, no meu caso aqui eu coloquei, né, exercício 2. Até espaço aqui também ele vai diferenciar. Então, vamos colocar certinho. Esse comando aqui, file, esse argumento, né, filezap, é justamente como se fosse num diretório colocar aquelas barras, tá? Aqui é na linha de comando, né? Por hora, nós iremos trabalhar aqui apenas com a imagem contida no arquivo chamado file01 daquela pasta de imagens. Depois a gente trabalha com as outras, porque nós iremos ver um conceito do MATLAB chamada Data Store, tá bom? Não sei se vocês já ouviram falar desse conceito. Então, primeiro a gente vai pegar só uma imagem para fazer essa classificação. E aqui embaixo, em show para justamente mostrar a imagem salva na variável in. Aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver aqui embaixo, tá? Aqui tá ok? Aqui, ó, eu vou colocar uma quebra de linha aqui, section break, só para ele manter a figura, tá, do in-show, a figura, aliás, referente ao arquivo 01, né? Se eu não me engano, acho que é uma figura de uma praia, tá? Deve ser essa figura, antes de a gente executar todo o código, tá? Vou quebrar ele. Então, aqui embaixo, pessoal, quando vocês colocarem aqui em show, tá? Insiram, por gentileza, um section break, né? Só colocar o cursor do mouse, ó, embaixo da linha e apertar o botão aqui, ó, section break. Vou fazer de novo aqui para vocês verem, ó. Coloquei aqui o cursor do mouse e section break, né? Para ficar depois mais fácil de visualizar o que cada seção aqui, o que cada linha está fazendo no código. Vamos rodar essa já para ver? Run section. Olha só. Lembrando, tá, pessoal? Esse nome aqui, né, tem que coincidir com o que vocês colocaram na pasta do MATLAB quando vocês descompactaram o arquivo imagens, tá bom? Para não dar erro. Então, tá aqui a imagem, tá? Onde nós trouxemos ela lá do arquivo, né, da pastinha de imagens. Agora nós iremos para a segunda etapa, que é, como ele diz aqui, né? Com base na sua rede, você terá que observar a primeira camada para determinar como redimensionar sua imagem. Foi o que nós fizemos no exercício 1, tá? Use o comando para ver e definir o tamanho da entrada. Então, legal. Que comando é esse, Leandro? É o mesmo, né? Olha só. Net.layers, camada de entrada, ponto, input, size.
Então, essa linha aqui de código, ele vai acessar e retornar o tamanho da entrada esperado pela primeira camada da rede neural, né? A camada de entrada. Deixa eu executar aqui para vocês só esse trecho, ó, para vocês verem. Então, é esse o tamanho, a dimensão da primeira camada. Vamos colocar agora a segunda parte do código, justamente para extrair as dimensões, né, de altura e largura. Olha só. Então, essa próxima linha que iremos colocar aqui de código, né, vai ser justamente para definirmos, né, ajustarmos, fazemos essa relação entre a camada de entrada e a imagem, né, o dado aqui que iremos utilizar na rede. Então, olha só. Então, input size igual a net layers, ponto input size também, 2.2. Vamos ver o que aconteceu. Vou executar só esse trecho também, ó. Então, extraímos aqui as dimensões, né, de entrada e de largura da rede, que nos interessa. A terceira dimensão aqui tem a ver com cor, tá? Então, é altura, largura e cor, né? Isso não interessa para a gente. Agora sim, vamos redimensionar a imagem. Aliás, as imagens, né? Não, é a imagem, porque a gente só está trabalhando por hora, gente, com o arquivo 1. Então, é a imagem no singular, tá certo. Então, olha só, o mesmo comando bem parecido que usamos lá no exercício 1, in é igual a in resize, in, vírgula, input size. Então, esse trecho aqui, né, do código, ele vai redimensionar a imagem armazenada aqui em in, né, para o tamanho esperado para a rede. Qual que é o tamanho? A gente conseguiu extrair aqui no código da linha 19, tá? De altura e de largura. Perfeito? Ainda não acabou. Tem mais um trecho aqui agora envolvendo os rótulos, né? Ou seja, essa próxima linha aqui, ela vai usar a rede que está armazenada em net para classificar a imagem redimensionada, né, na linha anterior, armazenando o rótulo da classe prevista em label. Então, olha só, é a classificação em si, né? Resumindo. Aqui que ele vai fazer a classificação, uma vez já dimensionada a minha figura. E por último, vamos mostrar aqui os rótulos, né? Título, não estou trabalhando como string, mas como char. Vou só executar. Bom, deixa eu manter um pouquinho aqui na tela, né? Para vocês terminarem. Então, enquanto isso, eu vou recapitulando o que a gente fez nesse trecho do código, tá? Nós observamos a primeira camada, né, a entrada da rede, quanto à sua dimensão, justamente para podermos redimensionar a figura, né, o dado que a gente quer inserir na rede. Então, nós extraímos o que interessava para a gente, né, que é esses dois primeiros itens, né, que é a altura e largura.
Para quê? Para podermos, olha só, ele já está salvo, né, aqui no input size, para nós podermos replicá-lo, olha lá, 224, 224, aqui na imagem, tá? Então estamos reajustando aqui, redimensionando a imagem conforme esses 2 parâmetros aqui que interessa, né, que é o da entrada da rede. Depois fizemos a classificação e, por fim, pedimos aqui para o MATLAB colocar o rótulo, né, as labels da classificação, né. Na verdade, né, em outras palavras, mostrar aqui o nome do que ele está identificando. Legal? Vamos ver o que acontece se eu executar só esse trecho. Aqui, ó. E apareceu pra gente, né, que isso aqui é um seashore, né. Esse de vocês também. Opa, apareceu a mesma opção. Vocês terminam, e aí a gente vai ver um pouquinho mais, né, de data store e classificar. Então acho que, voltando aqui à nossa figura, né, classificou corretamente, né. Seashore, aí se eu não me engano, é litoral, área costeira, né, então está ok, né, com a imagem, né. Certo? Legal, pessoal. Então, vamos fazer o seguinte: classificamos apenas uma imagem daquele grupo de imagens que está na pasta compactada. Antes de prosseguirmos, vamos falar um pouquinho com a classificação das demais imagens, o que é data store com MATLAB, tá? Então, um data store, ele vai ser um objeto que vai servir como uma espécie de ponteiro para arquivos, né, para grande aí conjuntos, de dados, tá? E vai permitir com que o MATLAB, né, o usuário, no caso, leia partes do arquivo, né, por causa justamente desse ponteiro, tá? Ao invés de carregar tudo aquele conjunto de uma só vez na memória, ou seja, eu vou economizar memória. Então aqui, resumindo, o MATLAB vai eu vou apontar para o MATLAB qual dado eu quero trabalhar nesse exato momento, tá? Justamente para não ocupar muita memória, tá? Aí eu tenho aqui, né, algumas vantagens. A primeira delas aí está na própria definição dessa função data store, que é para manipular grandes volumes de dados de forma com que eu não precise demandar muita memória do MATLAB. Eu vou ter escalabilidade, eficiência, né? Posso também integrar com o Parallel Compute Toolbox do MATLAB esses conjuntos que eu trabalho, né, de dados à parte, tá? Então, tem diversas vantagens aí. Toda vez que eu trabalhar com um grande conjunto de dados, eu posso trabalhar com Data Store do MATLAB, tá bom? Como ele diz aqui no documento que vocês estão vendo aqui na tela, ó, serve como uma forma de apontar, né, para uma imagem quando precisamos dela, né, não de todas as imagens, né, só daquela que a gente precisa, sem precisar, ler diretamente no MATLAB tudo de uma vez só, tá? Aí aqui embaixo tem algumas funções referente ao Data Store, tá? E aqui, pessoal, até para a gente ganhar tempo, tá? E eu deixei já o trecho do código pronto, porém, eu vou, né, explicar com vocês, logicamente, o que cada uma dessas linhas fazem, tá bom? Para a gente tirar as conclusões e, lógico, ainda a gente não terminou o script, né? Tem as outras imagens para a gente ainda classificar. Então, olha só, algumas das funções, né? A data determina se os dados estão disponíveis para leitura. A read importa imagens uma por uma em ordem consecutiva, útil para trabalhar com loops.
A read match importa uma imagem selecionada e a read-all importa todas as imagens. Aqui ele fala, né, para criar o data store para o diretório de imagens, esse que eu passei para vocês, e use uma função de leitura em um loop. A função de leitura, no caso, é read mesh, tá? Então, aqui eu vou passar com vocês o que faz cada uma dessas linhas aqui, tá? A primeira linha, pessoal, que é essa daqui, ó, imgpath igual a 02-images, ela vai definir o caminho para a pasta que contém as imagens a serem classificadas pela rede, tá? Então, essa é a primeira linha. Importante lembrar aqui, o nome da pasta, né, quando vocês descompactam, também tem que ser igualzinho aqui dentro, tá? O meu estou chamando aqui de 02-images, tá bom? Se vocês quiserem manter o mesmo nome daqui do meu, fiquem à vontade, tá bom? Então, a pasta descompactou, chamou ela de XY, aqui no documento também, né, no código, quando você chamar, tem que chamar como XY, tá? Legal. Segunda linha, que está na linha, aliás, linha 29 do código, olha só. Essa linha de código, ela cria um image data store, que é um objeto que permite gerenciar grandes coleções de dados, no caso aqui, imagens. É a própria definição do que é um data store, né, como eu falei para vocês, tá bom? Isso facilita a leitura e o processamento dos dados armazenados na pasta especificada, tá? Então, é essa terceira, aliás, a linha 29 aqui, né? Image Data Store, a função, chamando aqui o meu diretório, a minha pasta que está armazenada em ImagePath, quem é a 02-images. Perfeito? Próxima linha, linha 30, olha só. Ele diz assim, né? While has data entre parênteses IDS, tá? Aqui, essa linha de código, ela inicia um loop que contribuirá enquanto houver dados, no caso aqui, imagens, disponíveis no Data Store, tá? A função ResData verifica se ainda há imagens para serem processadas, ou seja, em linhas gerais, estou trabalhando aqui com loop, né? Nessa pasta, nesse diretório contendo as imagens, tá bom? Então, enquanto houver imagens disponíveis, né, o MATLAB sempre vai estar apontando esses dados dentro da pasta. Olha, tem mais uma, ainda tem mais uma imagem, tem mais uma imagem, né? Então, é isso que essa função está fazendo, tá bom? Vai apontar os dados que serão processados dentro da imagem. Legal. Aí, pessoal, tem aqui a linha 32, olha só. A 32, isso aqui eu já deixei pronto para vocês, eu achei interessante, né? Às vezes vocês nunca tinham ouvido falar de Data Store, então achei interessante colocar aqui, deixar pronto e explicar para vocês, né, essas linhas, tá? Aqui, pessoal, essa linha 32, o que que ela faz? Olha só. Ela lê a próxima imagem do Data Store e armazena na variável in, tá? Então, ela vai ler e vai armazenar. Vai ler a próxima, vai armazenar. Lembram lá do loop, né? E lembra lá que eu estou apontando qual imagem que eu quero trabalhar, não vou pegar todas de uma vez, tá? Legal. Então, in igual a read, entre parênteses, IDS, tá? Prosseguindo, linha 33, né, que ela diz assim, in R é igual a in resize, abro parênteses, in igual a input size, ponto e vírgula. Na verdade, essa linha aqui de código, ela vai redimensionar a imagem que está armazenada na variável in para o tamanho especificado em input size, que nós vimos até agora, né, gente? A importância, né, da entrada da rede, a dimensão da entrada da rede ser a mesma dimensão do dado que será inserido nessa rede, né? Nós fizemos aqui nesse exercício e no exercício anterior também, tá bom? Então, essa linha de código justamente vai fazer isso, né?
Tem até a função aqui que nós vimos anteriormente, a resize. Próxima linha, 34. Label score igual a classify net, vírgula em R. Na verdade, já é a função para classificar as imagens já redimensionadas, tá? Logicamente, né, salvando aqui nas variáveis label, né, tá atuando com as variáveis label e score. Linha 35, max score é igual a max entre parênteses score. Na verdade, aqui, essa linha de código ela vai calcular a pontuação máxima, tá? Né? Quando eu falo dessa pontuação, tá, pessoal, é a precisão, né, do que aquela informação que a rede passou, classificou está correta, né? Quão precisa ela foi, tá bom? Naquela imagem. Justamente para indicar, né, a confiança aqui da rede na classe prevista, tá? Então, isso que ele vai calcular com essa função. E é aqui, né, a figure do MATLAB a gente vê bastante, justamente para gerar uma nova figura. Ring-show também já vimos, que é para exibir a imagem. E, por fim, title char label, dois pontos, num to string max score. Na verdade, essa linha aqui de código irá definir o título, né, a label da figura, juntamente com a sua precisão, a sua pontuação. E no fim aqui eu coloquei end, tá? Então, tá aqui, né, poucas linhas de códigos, porém, aqui nessa pasta, eu acho que deve ter aí, se eu não me engano, umas 10 figuras, 20 figuras aqui, salvo engano, tá? Mas imagine se fosse uma pasta aí com 100 figuras, né, 200 figuras, né? Já pensou a gente usar tudo de uma vez aqui, jogar no script aqui do MATLAB para fazer classificação? Não, vamos apontar uma por uma, né, usando o recurso DataStore. Bom, vamos rodar agora o código para ver. Eu vou rodar ele inteiro aqui, executar ele todo, ó. Run. Então, ele, obviamente, ele vai aparecer de novo aqui a arquitetura da rede, né? Se eu não quiser com que isso apareça, é só eu colocar aqui toda hora, né? É só, ou eu excluo essa linha de código, ou eu ponho aqui como comentário, tá? Ele não abre aqui mais pra gente, tá? Repare que estou usando a rede GoogleNet. Repare aqui que ele classificou, né? Se Shore. Agora, lembra como a gente... aliás, né? Aqui no primeiro exercício, né? Nessa primeira sessão, só usamos para classificar uma imagem, tá? Já pensou fazer isso aqui para todas as imagens da pasta, esse mesmo recurso, né? Então, mais uma aqui, facilidade do DataStore, né? Aqui eu já apliquei o DataStore para ele automaticamente apontar as imagens na pasta. Então, ó, então apontou de novo a primeira, obviamente, tá? Sea Shore, a segunda aqui um Lakeside, aqui um Couch, aqui ele está chamando de Bernese Mountain Dog, né? Na verdade são dois gatos, acho que é um gato aqui, né? Então não foi tão preciso aqui não, né? Dá até o score dele aqui tá baixo aqui. Bakery, Snowplow, um Bucket, 96 aqui por cento, né? Balde. E o couch, né? Um sofá. E um border collie, né? Também aqui tá bem baixo, né? Não tem nada a ver com border collie aqui, né? Então, gente, olha só. Ah, tem mais tem mais figuras aqui, ó. Trench coat, um bucket de novo, um sandbar, tá? Então são as figuras que ele classificou. E isso usando, né, a AlexNet, tá? Vamos mudar aqui para, aliás, a GoogleNet. Vamos mudar para AlexNet. Olha, aqui na linha 8, né, eu tenho aquele menu em cascata. Vou colocar aqui a AlexNet, olha só. Deixa eu ver se ele já executou o código aqui. Deixa eu ver aqui. Não executou. Então, vou executar novamente.
Obviamente, agora ele vai, naquela imagem, ele 44 camadas, né, que tem 25, uma rede mais simples. Vamos ver aqui, pessoal. Então, olha só, né? Ele alterou aqui as observações. Então, aqui ele botou ainda como Seashore, beleza. Breakwater, Hot Dog. Ainda ele tá falando que é um cachorro, mas é um gatinho aqui. Baker, Lakeside, Bucket, Estúdio, Couch, né? Um sofá. Japanese Spaniel, Cardigan, Pedal Sandbar. Então, foi as classificações que ele colocou agora. Algumas coisas ele alterou, né? E foi isso que ele apontou para a gente, tá? Então, pessoal, quanto mais imagens, né, nós colocarmos durante o treinamento, né? Quanto mais dados numa rede, mais precisa ela fica, né? Aqui no documento também eu coloquei alguns links, né? Aqui da documentação do Data Store. Né? Repare que foi mais fácil aqui eu trabalhar com ele. Imagina se eu precisasse apontar cada uma das imagens aqui nessa linha de cima, né? Trocar aqui file 1, colocar 02, 03, né? Então aqui o MATLAB fez isso para mim, além de economizar também memória, tá bom? Leandrão, você conseguiria só mostrar o carregamento do arquivo da imagem? Que a Riva teve problemas com Tá, reconhecimento, deixa não? eu ver aqui, ó. Pode ser no finalzinho, como você É, puxou o arquivo. é o diretório? Lá no É aqui em Workspace do cima, MATLAB, isso. no Workspace. No Workspace mesmo. Deixa eu abrir aqui o Workspace. Aqui só para mostrar como Olha ficou. só. Isso, então eu Isso, coloquei assim na pasta, né? Eu chamei exatamente. de Deep Learning, exercício 2, né? Esse arquivo é o que está com vocês, tá, gente? O que eu chamei de exercício 02 Work, tá? Esse outro arquivo é o zip que eu passei para vocês, né? E o Isso, descompactado que eu estou isso. usando, tá bom? Todos eles na Perfeito, mesma pasta, tá bom? perfeito. Você pode mostrar como você carregou a imagem, o ícone, né? Do, no Lá Workspace. no, lá Só o no ícone. documento. Pode ser aí mesmo no Workspace. Aí, para puxar o arquivo. Tem um Esse, íconezinho aí, né? Isso, de browser. Essa pasta com coisinha verde aí. aqui, ó, Com a aqui se setinha diz? verde. Ah, Isso, tá, aqui, para ó. puxar, né? Aqui, Isso, pessoal, olha exatamente, só. esse aí mesmo. Tá. Aqui Para Riva vocês poder. conseguem, né? Bem Isso, observado pelo Andrews, aqui a gente consegue manipular o diretório, tá? puxar o diretório. Do MATLAB, né? Ou se eu quiser também voltar aos diretórios, ó, eu vou voltar aqui, ó. Ele foi para o Deep Learning, né? O Sim. exercício 2 está aqui, então a gente consegue manipular através. Ou Aí, até aqui também, aqui ele dá os mais recentes, tá? isso. É, Aí você pode é puxar como se por aí, fosse Riva. um. Isso. Sim. E não precisa alterar o código lá que estava feito, né? Então, Legal, gente. Deixa eu manter aqui o exercício na tela. Cadê aqui? Esse é o primeiro. Tem tanta já tela aberta aqui. Vou fechar algumas para não ficar tudo isso de tela aberta aqui, ó. Fechar essa aqui, fechar essa aqui. Deixar só o exercício 2 aqui pra gente. Fechar essa. Pessoal, então, né, a gente queria saber de vocês, né? Se vocês já conheciam Deep Learning Toolbox, né? Já tinham trabalhado, né? Quais as ferramentas que vocês utilizam aí para IA, né? O MATLAB também, né? A gente sabe que muitas pessoas utilizam Python, MATLAB, ferramentas que vocês, né, costumam utilizar, ficar sabendo aqui também um pouquinho.
Aqui basicamente foi aquele fluxograma, né, que a gente está habituado, quem trabalha já com IA, né, verificar os dados, fazer todo o pré-processamento, né, deixar a imagem na mesma dimensão do que a camada de entrada, depois trouxemos para a rede, fizemos o treinamento, classificamos, né, e por fim foi gerado lá a label, né, o score aqui também no caso, colocamos o score, né. Então foi esse o fluxo que nós fizemos tanto no exercício um quanto no 2, tá bom? Então amanhã quais serão, né, os planos de amanhã? O exercício do Transfer Learning, né, ou seja, iremos reaproveitar uma rede já pré-treinada, porém, para ela conseguir identificar uma nova classe de objeto, tá? Lembram aquele fluxograma que eu apresentei no diagrama? A gente só extraía, né, as últimas camadas, punha novas camadas e treinava ela apenas com aquela nova classe que nós queremos que seja identificada pela rede, tá? Tô recebendo aqui também uns feedbacks, né, do pessoal que está começando a trabalhar com rede agora, né, com IA. O que que vocês acharam, pessoal do MATLAB? Vocês viram que não, né, foram poucas aqui linhas de códigos, né, não precisei demandar muito tempo, né, parte de imagens que a gente está vendo hoje, se fosse sinais também, mesma coisa, tá? Obviamente mudaria aqui a rede, né? Mas é isso, sempre no script aqui, seguindo o script do MATLAB, né? No caso, né? Aliás, esses dois scripts ficam até em aberto para vocês. Quem quiser colocar mais imagens aqui nessa pasta, né? Eu passei para vocês a compactada, assim que vocês descompactam. Quem quiser colocar mais imagens lá para fazer o treinamento, né? Para passar por esse já, o algoritmo já está aqui para fazer mais classificação, né? Vocês conseguem também, tá? Quem quiser fazer classificação imagem por imagem, né? O que podemos fazer? É só fechar essa seção aqui do código, né? Deixar, por exemplo, de repente vocês podem deixar aqui como tudo como comentário, para ele não trabalhar com data store, né? Então, por exemplo, deixa eu achar aqui o ícone, né? 2, né? O arquivo 3, e aí vai executando o programa e ele vai reconhecendo também, tá? Então esse arquivo é legal porque, né? Vocês conseguem classificar novas imagens, o mesmo vale para o exercício um também, tá? Deixa eu abrir aqui o exercício um para vocês. Quem quiser reaproveitar, né? Eu, inclusive, um processo, né? Ponho lá um arquivo com imagens, tá? Uma pasta, e aí vocês vão chamando essas figuras aqui, né? Ele vai recarregar também cada figura, já vai dimensionar e já vai fazer a classificação. Bom, então em poucas linhas de códigos e também amanhã mais um exercício que aqui vocês viram que a gente trabalhou com linhas de código. Amanhã eu quero mostrar para vocês que se nós quisermos podemos trabalhar também com interfaces gráficas para desenvolver redes neurais no MATLAB, com aplicativos. Então, lá eu vou ter as camadas da rede, né? Eu vou arrastando no ambiente do MATLAB essas camadas, e aí eu consigo gerar uma rede, né? Modelar uma rede para fazer a tarefa desejada, tá bom? Pessoal, dúvidas, né? Ainda a gente tem um tempinho. Não sei se eu passei muito rápido aqui com vocês, né? Por isso que é até bom dar esse feedback aqui para gente. Amanhã eu diminuo aí, puxo um pouco o freio de mão, né? Porque a gente fica vendo aqui o horário para dar certinho, né? Às vezes a gente pode falar muito rápido, passar as coisas muito rápido. Então dá esse feedback também para a gente, tá bom? É importante aqui, né? Vocês entenderem e fazerem o que Leandrão, sobre a nós temos gravação, você aqui. poderia falar, por favor?
A material gravação, a gravação. deixa eu vou passar a pergunta aqui para Mariana. Mariana, o pessoal perguntando, né, da gravação, quando Isso, ela sobre a fica, gravação. fica bom? Pronta, Mariana, por gentileza? Ela vai ser disponibilizada no nosso canal no YouTube em 3 dias úteis. E 3 dias. os certificados são no mesmo prazo. Legal, legal, Mariana. Obrigadão, tá? Então, Obrigado, Imagina. 3 dias. Mariana. 3 dias, tá, pessoal? Vai ficar pronto, certificados. E também, né, lembrando que às 19 horas, né, para quem não viu, para quem não conseguiu, ou para quem quer rever também, né, quer falar um pouquinho mais, né, ver um pouquinho mais aqui do treinamento, rever o treinamento, né, workshop, vai ser repassada aí, repassada não, porque, né, a gente está gravando agora, mas vamos dizer assim, vai ter a reprise, tá, da apresentação, às 9 da noite. Então, fiquem à vontade também. Mariana, para quem quiser ver a apresentação, né, à noite, às 19 horas, é só acessar o site nosso lá do OpenCAD, clicar no link, fazer inscrição também? Como é que é? Então, na hora de fazer a inscrição, o pessoal selecionou o horário que queria assistir. Uhum. Então, eu acredito que precise fazer a inscrição de novo, selecionando o horário das 7. Ah, tá. Perfeito, Mariana. Joia. Legal, gente. Então fica aqui o convite, né, para vocês, né, quem quiser rever a apresentação à noite, né, às 19 horas, fica aqui o convite nosso, tá bom? E, Andrão, só Vai mais ser, uma questão. sim, Perguntaram aqui sobre a trial, até que dia ela fica disponível? Você consegue ter um. a trial, eu sei que gente, eu sei que o mínimo dela é 7 dias, tá? De período. Então, provavelmente deve, quem gerou para vocês foi o nosso TI, tá? Então, acho que, salvo engano aqui, mas eu sei que eles colocaram 7 dias, tá bom? Dias? Obrigado, Leandro. Imagina. Pessoal, eu não sei como a gente tem aqui mais alguns minutinhos, tá? Até para não tomar muito tempo para vocês, a única coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu vou deixar aqui no chat, né, para quem quiser mais informações sobre MATLAB e IA, né? Eu vou deixar esse link, tá? Então tem tudo que o MATLAB pode fazer por IA, né, nessa área de IA, tá bom? Tem aqui os cases de sucesso, tá? Tá aqui, ó, Customer AI Stores, tem cada case, né, inclusive para detecção, né, predição de tumores, né, de metástase de câncer, tá? Tem trabalhos muito legais aqui feitos com o MATLAB também para a área da saúde. O MATLAB também é para a área da saúde, também é para a área da saúde, tá? Então não é só a gente às vezes a gente fala do MATLAB, a gente pensa em cálculo, né? Pensa em setor aeroespacial, setor automotivo, mas também ele tem nas áreas de biologia, biomedicina, medicina, inclusive, ele tem toolboxes, né, para essas áreas, e também nessas áreas são aplicadas todos os recursos, né, de IA que o MATLAB tem disponível também. Tá? Então, pessoal, eu vou passar esse link para vocês. Inclusive, esse link, olha só, ele já lista, né, Deep Learning, as principais ferramentas aqui do MATLAB. Ele já linka aqui, né, com sinais, com Computer Vision, com Deep Reinforcement Learning, com robótica, a outra ferramenta Machine Learning, a outra ferramenta também para IA que o MATLAB tem, a Reinforcement Learning, que é o aprendizado por reforço, tá? Aqui algumas características também das ferramentas, tá? Então eu vou deixar esse link para vocês também. Aqui tem um case muito legal, né, para identificação de controle de qualidade. Aqui, Andrews, o É, pessoal usa bastante em visão isso. computacional, né? Perfeito, perfeito. Justamente para detectar se essa placa de circuito está ok ou não, né? E aqui é uma placa de circuito, mas tem outros exemplos aqui, né? A gente já teve caso aí de fazer uma inspeção em celulares, em carcaças de celulares, né? Então, tem muita coisa aqui, muita aplicação que a gente consegue utilizar, né? Com as bibliotecas do MATLAB para IA, tá bom?
Vou deixar Perfeito. isso aqui Obrigadão. para vocês. Imagina isso. Eu vou deixar isso aqui para vocês. Olha só, esse link, né? E aí vocês vão ter acesso, né, a essas informações e também, deixa eu ver nessa parte de Deep Learning se ele dá acesso já a aqui ele dá acesso às aplicações. Aqui, pessoal, olha só. É porque ele não vai fazer o link direto. Aqui tem algumas informações, alguns tutoriais, né, também outros vídeos aqui de Deep Learning com IA, tá? Porém, se eu for aqui, desculpem, em produtos, se eu clicar aqui em Deep Learning, que é a ferramenta mesmo, eu vou ter, gente, acesso a isso aqui, ó, documentação, tá? Então, aqui também dá para se aprofundar bastante, eu tenho alguns exemplos aqui, né? Quem tem a licença do MATLAB, né? Ou quiser aproveitar a trial nesses 7 dias e abrir aqui um outro exemplo, tem aqui alguns já do MATLAB, alguns mais básicos, né? Outros mais avançados. Então, eu vou deixar com vocês também esses últimos links, tá? Que referem, olha só, a documentação do Deep Learning, e eu vou pegar também a do Machine Learning que nós utilizamos hoje, né? Machine Learning Toolbox, que está com MATLAB, fiquem à vontade que tem bastante recursos aqui, tá bom? Lembrando que também tem o MATLAB Online, né, que a gente consegue usar, tem a versão que é free, mas ela tem um limite de uso por, se eu não me engano, por mês, né, para quem quiser também mexer um pouquinho mais com o MATLAB. Aliás, deixa eu pegar para vocês também o link da Reinforcement Learning, né? Deixa eu ver aqui, cadê Reinforcement Learning? Acho que ela está na área de robótica. Deixa eu ver se eu vejo aqui, né? Robótica. Deixa eu dar uma busca aqui na página que eu não estou achando a Reinforcement aqui, ó. Ah, tá aqui, ó, na área de controle, ó. Reinforcement Learning. Aprendizado por reforço. Olha só, tem vídeos, né? Então fiquem aqui, tem um material bem legal para vocês depois trabalharem também, tá bom? Pessoal, é isso, tá? Bateu aqui já no relógio meio-dia, né? Eu agradeço, né, mais uma vez a participação, né, o interesse. Como eu disse, 19 horas a reprise, para quem quiser participar. Eu não estarei presente, tá? Provavelmente vai ser o João que vai ficar no chat, né, interagindo com vocês, enquanto ou o João ou o Andrews, tá? Interagindo com vocês. Então, nos vemos amanhã, 10 horas, né? Vai ser das 10 ao meio-dia também. E espero que vocês tenham gostado, né? Espero ter mostrado um pouquinho só, né? Nem a ponta do iceberg, muito pouco aqui do MATLAB quando a gente fala em IA, tá bom? Mas aí vocês já se lembram, toda vez que vocês forem acessar algum serviço de streaming, por exemplo, Netflix, vocês já sabem, oh, o Leandro falou aqui que o algoritmo é feito em IA, né? O Netflix é um cliente do MATLAB, tá bom? Gente, é isso. Muito obrigado e nos vemos amanhã. Obrigado. Obrigadão, galera.